Olá, pessoal. Meu nome é Tuane e eu sou analista de marketing aqui na MT Cloud. Hoje é o quarto e penúltimo episódio da nossa websérie Telefone Vermelho 2023, produzida pela MT Cloud, que há 30 anos entrega soluções de TI para que nossos clientes tenham tranquilidade para focar no próprio negócio, com parceria da WeTrust, empresa com mais de 20 anos de experiência em segurança de dados, que desde 2002 está no Market Guide do Gartner. O papo de hoje será sobre passwordless, autenticação sem senha com segurança. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e o apoio da Açaís para o Rio de Janeiro. Obrigada também aos nossos palestrantes, o Wallace Mendes, coordenador de TI aqui na MT Cloud, com expertise em DBA, e Mauro Souza, vice-presidente da WeTrust. Ao final do bate-papo, os palestrantes vão responder as perguntas feitas via chat. Lembrando que o nosso último episódio dessa temporada será no dia 6 de dezembro. Um ótimo evento para todos. E agora eu deixo a palavra com você, Wallace. Obrigado, Tony. Bom dia, Mauro, bom dia a todos que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Wallace, tá? Eu atuo como analista de banco de dados aqui na MT. Estou atualmente assumindo o cargo de coordenação de TI aqui na MT. Eu sou formado em gestão de sistema de informação, eu sou pós-graduado em engenharia de software, tenho uma experiência com análise e desenvolvimento de sistemas, e essa experiência em análise e desenvolvimento de sistemas e toda essa experiência na parte de TI, ela me deu uma visão referente ao processo de segurança, né, que acaba acontecendo em todo o ambiente, né, o ambiente de forma geral. E o que acontece? Toda essa questão de segurança, ela tá muito envolvida com esse tópico que a gente vai falar hoje do nosso tema, que é o passwordless, né? Mas antes de falar de questão de passwordless, eu queria falar um pouquinho, uma coisa também que tem a ver, que é o vazamento de dados, tá? O vazamento de dados, ele é algo que está muito em voga hoje no mundo digital, né, que a gente chama de mundo digital, e é uma questão muito crítica, né, porque hoje em dia todo mundo tem, assim, todo mundo sempre teve dados, né, então assim, as empresas, elas costumam ter uma quantidade massiva de dados, tá? E essa quantidade massiva de dados, elas são importantes, uma peça importante para as empresas, porque ela carrega a vida dela inteira ali. Então você imagina esses dados eles serem expostos, eles serem modificados, eles serem atualizados ou serem criptografados e de alguma forma aquilo ali ser utilizado para questão de resgate. Né? Isso seria um grande problema, né? Uma grande questão que seria um fiasco para aquela empresa ali, inclusive na questão também de confiança dos clientes naquela empresa. Né? A gente pode também, para um grau menor, por exemplo, uma pessoa física que a gente chama, né? Ela tem lá os dados dela de cartão, né? A questão aquilo ali é um dado sensível que, se for vazado, gera algum problema, gera alguma questão, né? E a porta principal entre o dado, né, e a pessoa é através da autenticação. Então, atualmente, você faz o processo de autenticação para você chegar nesses dados, e isso acaba essa autenticação geralmente ela acontece por um meio que é muito comum, que é através do login e senha, né? E a gente sabe que hoje em dia as pessoas geralmente utilizam o login e senha, é, às vezes a senha não é tão complexa, né? Ou às vezes essa senha também ela é uma senha às vezes que ela fica guardada em algum lugar porque às vezes a pessoa não lembra. Isso acaba gerando um problema de segurança, porque, por exemplo, se você tem uma senha que ela não é complexa, isso facilita o hacker, né, aquele pessoa maliciosa, ela tentar realizar um ataque e para ela ser bastante fácil, se não for aquela senha que geralmente é recomendada pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um nome, um número, né, e 8 caracteres, aquele padrão lá. Então, se por acaso esse processo, a senha for, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso é muito mais fácil de um hacker chegar e fazer tentativa de acesso àquela aplicação, seja lá o que for protegido pela autenticação, e conseguir ter acesso àqueles dados. Tá? A outra coisa que eu citei foi referente à parte da cultura, né? A cultura tanto da pessoa quanto da empresa. A gente não deve, por exemplo, guardar os dados de senha, por exemplo, num post-it
num bloco de notas, né, ou dentro do próprio computador. Isso é um problema voltado para a segurança. Né? E uma outra questão também é você conseguir gerenciar todas essas senhas, porque o que acontece? Hoje em dia você não tem acesso de senha apenas a um aplicativo, a um servidor, a uma questão. Você tem acesso a vários. Então, até para você gerenciar esse tipo de senhas em todos esses ambientes, é um pouco mais complicado. E dificilmente uma pessoa tem uma senha para cada aplicação. Né? A pessoa geralmente às vezes, pode ser que ela use uma senha para tudo. Então, se o hacker descobrir uma senha, em teoria, ela descobre todas as senhas. Então, assim, isso é um grande problema. Então, falando da questão da autenticação, a gente tem visto aí crescer esse processo de autenticações que tem, por exemplo, que inclusive do tópico de hoje, o passwordless, né? Você tem a autenticação também, a questão do multifator. E para falar dessa questão de segurança, a gente trouxe o Mauro aqui, nosso parceiro da eTrust, né, que ele vai falar um pouquinho sobre esse processo do passwordless, né, o que é, como que funciona. Então, vou passar a palavra aqui para o Mauro. E aí, Mauro? Valeu, Wallace. Obrigado. E eu pegando o gancho do que o Wallace falou, com essa visão bem prática e técnica de as pessoas não devem e tal, eu lembrei de um tempo, velho, é bom que a gente pode contar a história, né? Muitos anos atrás, eu tinha uma palestra de um cara do FBI, e ele é especialista em testes de extrusão e usando engenharia social, e não as ferramentas técnicas, né? Ele fez uma brincadeira, olha, eu sentei numa Fortune 500 americana na portaria, peguei o telefone e fiquei ligando para gerente de coordenador para cima. Liguei para 10 e contei aquela história, olha, você vai perder todos os teus e-mails, vai haver uma catástrofe aqui e tal, temos que fazer uma mudança, mas como você é um cara muito importante, você é um cara VIP, dizem que o diabo, o defeito preferido dele é a vaidade, né? Você é um cara muito importante e tal, se você me der teu username e senha, eu consigo fazer uma gambiarrinha aqui, né, e tal, que você vai salvar o teu e-mail, os outros que se virem. E aí ele pergunta para a plateia, né? Quantos vocês acham que deram a senha? Mas 10, né? E ele, não, 9. Um deles pediu 1000 desculpas, mas não achou post-it onde ele anotou a senha. Mas tu fala com a Mary, que é a minha secretária, que ela sabe a minha senha tudo e te passa. Então é mais ou menos nesse nível que a vida trata. Meu Deus, mas isso aí é aquele cara lá, aquele americano, né? Aquele japonês, que são essas culturas pouco afeitas à método, né? O brasileiro jamais faria isso, né? Mas atire a primeira pedra aquele que nunca botou uma senha teste 1, 2, 3 ou teste 4, 5, 6, por favor, aí. Né? Então, quem é que nunca atravessou a rua no sinal? Então, acontece. Então, como é que a gente protege o ser humano das nossas características humanas, da nossa natureza humana, né? Aí entram processos e controles. O processo garante que você tem que fazer alguma coisa, te ordena a fazer isso, e o controle te monitora. Se você não acontecer, ele não te deixa ir adiante, né? Que é um controle que não te bloqueie, ou um controle que te avise, né? E a ferramenta do acesso à senha é alguma coisa que vai trazer para a gente um nível de segurança. E para tratar esse assunto que é árido para burro, né? Porque falar sobre autenticação, senha, eu tenho já algum tempo de estrada, né? A senha está morrendo há pelo menos 20 anos. Tá? Para quem é mais velho que nem eu, está morrendo junto com o TCP/IP. TCP/IP é um protocolo de comunicação da internet. Eu aprendi TCP/IP, gente, o primeiro livro de TCP/IP que eu li, Internet Working with TCP/IP, com Douglas E. Comer, lembro até hoje. Depois eu usava para dar aula ele. Olha, eu aprendi com o livro, depois eu virei professor e usava o livro para dar aula. E olha, o livro, até onde eu sei, continua atual sobre TCP/IP. V4, pelo menos, que não mudou nada. O dia que mudar, eu tô roubado. Vou ter que aprender tudo de novo. Mas já fazem 30 anos que o TCP/IP está aí. Deu uma evoluída para V6, mas continua a mesma coisa. Então, sem ser muito técnico. Então, vamos traçar uma visão de negócio, então. Como é que a gente trata isso tão árido quando você tem que, eventualmente, ser o agente de mudança na tua empresa ou da tua organização? Então, me permitir um breve PPT aqui, depois a gente volta a bater uma bola com o Wallace e responder as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Tela cheia. Prometo ser rápido, PPT, tá? Prometo ser rápido. Estão vendo minha tela? Pergunta clássica. Aqui está indo certinho. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos fazer um estudo de caso, então. Você tem que apresentar lá para os teus pares, a direção, para a auditoria,
para a diretoria, para os acionistas, um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Vamos ver se a sua empresa, a sua organização se enquadra em um pouco desse modelo que eu tenho visto por aí, temos ajudado empresas a sair desse antro estreito, né? Você tem dezenas de anos, eventualmente, da fundação, cresceu, se fortaleceu como uma marca de valor no mercado, só que agora tem que enfrentar a jornada digital, né? Você tem sites, você tem ambientes, e as pessoas estão fazendo autenticação com username e senha. E você escuta falar, espero que não tenha sofrido nenhum caso, mas é muito provável que teu vizinho tenha sofrido algum ataque, algum incidente ou um roubo de dados. E quando você vai investigar um pouquinho mais, você identifica que na raiz disso está o quê? Uma credencial que vazou, alguém que personificou outra empresa. Ou seja, em última instância, usou a senha de alguém para personificar, né? E aí você descobre também que a sua organização é uma dessas que possui entre centenas de milhares até dezenas de milhões de usuários cadastrados. É muito comum você ter literalmente dezenas de milhões. Nós temos clientes com isso, né, que fazem autenticação de alguma forma no teu ambiente. Mas centenas de milhares é bastante comum, né? E você descobre que esse povo aí, de vez em quando, precisa autenticar no teu site, no teu servidor, no teu sistema, para interagir contigo. E você descobre, ou sabia já, que isso é normalmente via username e senha, que é, mal comparando, você mandar um cartão postal escrito a lápis, né? E esperar que ele não seja alterado no meio do caminho. E, às vezes, é comum também você ter uma base de usuários espalhada, quer dizer, a empresa tem milhares de usuários e um pedaço de uma base de dados aqui, outro pedaço na outra, uma terceira base, né, alguma replicação entre eles, e aí o pobre do cliente ou o pobre do usuário tem que ficar colocando usernames e senhas, às vezes, diferentes no mesmo ambiente para acessar a mesma empresa. Ou seja, você está torturando o pobre coitado, né? Aí os objetivos. Qual seria o objetivo da nossa organização face a essa situação em que a gente está torturando todo dia o nosso cliente, obrigando ele a fazer login várias vezes, expondo a senha, expondo o nome dele, porque se a senha vazar, ele também se incomoda para burro hoje em dia, né? Então, vamos lá. Garantir que eles tenham uma experiência digital unificada e integrada. Bacana essa palavra, né? Mas como é que se materializa isso? O que vem a ser isso? Bom, deixa eu dar um exemplo. Não precisar digitar a senha novamente ao navegar de uma aplicação para outra, ok? O sujeito tem que navegar de várias aplicações, tem que botar uma senha a cada vez. Isso não é unificado, não é integrado e não é uma boa experiência. É importante você, em algum momento, que vai fazer uma transição na empresa, que vai também tentar melhorar e trazer praticidade, é ter uma camada mínima de governança, né, que permita saber o que está acontecendo e trazer para as pessoas um mínimo de segurança até para a vida pessoal, porque o mundo já está tão inseguro, né? A gente costuma dizer que a internet trouxe um benefício, um bocado de riscos para a gente. Então, você garantir que aquela pessoa que trabalha com você ou tem alguma interação com você vai ter um risco muito menor de ser vítima de um roubo de identidade, de alguém personificar ela, é um baita valor, é um enorme valor. Então, isso se dá com multifator, né? Ou seja, vamos entrar um pouquinho nisso, então. O que vem a ser, então, essa visão geral, esse menos, sendo um pouquinho técnico, né, no SSO? O SSO significa que você vai poder acessar suas aplicações preferidas. Se você é uma relação comercial, você vai ter acesso ao ambiente dos teus clientes ou do teu fornecedor. Se você é um usuário comum, vai ter acesso a aplicações e serviços, mas fazendo um único logon, ou seja, fazendo login uma única vez, se identificando uma única vez. É como se você entrasse em uma loja de departamentos, né, ou no shopping, e colocasse um crachá, e todos soubessem quem é você. Você não precisasse fazer um novo cadastro a cada vez que entrasse em uma nova loja. Então, isso é a visão do Single Sign-On, um login único e o acesso múltiplo. E o passwordless? Bom, existem várias formas de você ter um processo de password, né? Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe técnico, com 2 slides, por favor, é bem rápido, falando sobre um modelo que é o FIDO-like, né? de uma nova estrutura e normas que a internet já está adotando como padrão, para garantir, por exemplo, que você consegue se autenticar sem transmitir para o outro lado
algum tipo de senha ou algum tipo de código que possa ser interceptado e utilizado novamente. Então, o segredo do passwordless é que você não precise decorar nada, você tem uma autenticação forte e você não necessite transmitir nenhuma informação crítica. Então, num primeiro momento, por exemplo, usando aqui um dispositivo, que pode ser um celular ou algum outro equipamento, mas como as pessoas já possuem celular, eu usarei esse exemplo de celular. A pessoa, então, faz o chamado registro, né, ao sistema. Uma vez que ele fez o registro, o aplicativo cria uma nova uma chave criptográfica baseado em algoritmos de chave pública e privada, que permitem chaves grandes e com imensa dificuldade ou quase impraticável para quebrar, e ele armazena essa chave internamente e compartilha com o exterior, né, a chave pública, e mantém a chave privada internamente. Quando é necessário fazer uma autenticação, ele recebe, então, um desafio. Esse desafio, ele o criptografa, né, o assina com a chave privada que está guardada dentro do dispositivo, você já sabe, nunca abandona o dispositivo, e retornando isso para o site que enviou o desafio, ele verifica isso utilizando a outra chave, que é a chave pública, e garante que essa informação foi autenticada, assinada por aquele dispositivo que fez o registro inicial. Então, tratando-se de um celular, seria um dispositivo que você possui. Quando dá para ver a figurinha aqui do gesto, né, é tipicamente um modelo de utilizar, por exemplo, biometria, para garantir que você está utilizando algo que você é. Então, com esses dois pontos, você possui algo que você possui, que é um celular, algo que você é, sua biometria, para poder habilitar esse ambiente. Então, você tem dois fatores da autenticação forte, ou seja, para garantir de forma inequívoca que é você que está fazendo aquele acesso. Bom? Então, deixando a parte técnica de lado, onde é que a gente ajuda? Fornecendo exatamente essa estrutura que permite a isso. Então, uma visão bem ampla aqui seria: você tem um sistema de single sign-on, caso nós fornecemos um deles, hoje utilizado no mercado por empresas com literalmente milhões de clientes fazendo autenticação. Esse single sign-on, então, autentica os usuários nas suas várias bases de dados, que às vezes estão espalhadas, né? Então, claro, existe um modelinho para buscar esses dados, unificar, ou simplesmente buscar onde eles estão, é um detalhe técnico. E o teu usuário, o teu cliente, faz a autenticação simplesmente utilizando o produto que ele registrou no celular, e aí ele tem acesso aonde? A tua loja, a tua rede de relacionamento, a lojas parceiras, a sites históricos, outras integrações a definir. Isso pode ser uma nova fonte de receita? Eventualmente, sim. Com certeza, ela reduz teu risco e reduz teu prejuízo. Se você é uma empresa, uma organização que possui um grande número de pessoas na tua base, por exemplo, você possui um grande número de clientes cadastrados, clientes válidos, talvez você possa implantar esse sistema de autenticação single sign-on e, por que não, integrar com parceiros que possam utilizar essa tua base e autenticação segura para prestar algum eventual serviço para essas pessoas, esses teus clientes, né? E você oferir uma receita. É comum, eu já falei com clientes esses dias aí que tinha uma base de 200 mil pessoas. Se ele cobrar alguns centavos para utilizar essa base para que alguém possa ter um acesso, por exemplo, uma loja, um site de relacionamento, estamos falando de uma receita considerável mensal, né? Adicional, e ainda um aumento grande da segurança. E, por fim, eu gostaria de abrir aqui e mostrar para vocês um rápido funcionamento ao vivo do modelo, né? Para que não fique tanto no blá, blá, blá. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar agora aqui e encerrar o compartilhamento. Vamos ver se a minha tela... Por que a minha tela não voltou a minha câmera? Aqui é tecnologia, né? Vamos lá. Eu vou precisar da minha câmera, então vamos ver o que foi que houve com ela aqui.
Câmera. Agora foi. Deixa eu ver se ele para aqui. Ali. Isso é um aplicativo chamado Mata Senha. E ali eu tenho uma conta de um usuário chamado Sam. Está no meu celular isso aqui. Tá? Eu vou agora ter que compartilhar a tela novamente. Aqui. Eu vou até o ambiente, onde, por exemplo, digamos que eu sou um usuário comum e eu vou acessar um dos sites da empresa. Seleciono o site e caio numa tela lá de construção, consigo navegar. Aí eu sou cliente, eu quero entrar na área reservada. Seleciono a área reservada e ele me pede autenticação. Bom, vou navegar no outro site da empresa. Também navego pela área pública e quando resolvo entrar na área restrita, ele me pede novamente autenticação. Vamos para o terceiro aqui. Esse é o selecionar, ele já me pede de cara a autenticação. Ou seja, eu estou, então, em sites com 3, já deu para pegar a ideia, né? Chateio o usuário, chateio o cliente. Seu cliente, ele vai embora. Vamos efetuar, então, a autenticação. Eu vou no primeiro site aqui. Vou entrar na área restrita e vou dizer que quero me autenticar. Eu sou o usuário Sam. Estou no hotel, então aqui minha internet não está lá essas coisas. Mas o que ele mostra, então? Ele está abrindo o aplicativo Mata Senha, né, e mostrando um código de verificação. Isso aqui é para que eu faça um gesto, né, no meu Mata Senha, no meu aplicativo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Está ali, né, a aplicação, o númerozinho pedindo que eu autorize. Eu vou, né, então, fazer isso. Vou aqui, selecionar e autorizar. Ou seja, fiz o gesto, né? Olhei e fiz o gesto. Tem até um estudo por trás disso, tá? Que quando você coloca opções com cores na frente de um primata, que somos nós, né? Nós somos primatas, né? Isso chama a atenção. Então, isso diminui um dos riscos de aplicativos com gesto é a pessoa sair apertando direto. Então, se fosse só um botão autorizo, você teria o risco da pessoa autorizar inadvertidamente. Agora, quando você coloca cores e 3 itens com mais de uma opção, isso, segundo os psicólogos, segundo o pessoal que entende mais isso do que eu, isso gera, lá no nosso sistema límbico do primata, lá do tempo lá que a gente tinha os 3 medos que um primata tem em comum com o humano, né? A cultura inútil, né? Medo de cobra, eu não tenho medo de cobra, morro de medo de cobra, então sou bem primata. Medo de escuro e medo de altura. São os 3 medos que o pessoal que estuda, nós compartilhamos com os nossos irmãos macaquinhos, né? Então, um desses é esse também. Quando aparece algumas corzinhas, isso chama a nossa atenção e eu escolho. Bom, fiz aquilo ali, então, autentiquei, entrei no site onde eu queria. Aqui me diz, respondeu lá que eu estou autenticado. Olha, aqui é os grupos aonde eu tenho direito, né? Ou seja, onde eu posso ter acesso na minha aplicação. Vou voltar aqui. Vou lá para aquela outra aplicação, a 2. Né? Vou tentar entrar na área restrita. Pronto, entrei na área restrita corretamente. E, por fim, a terceira aplicação, já direto, né? Tem a mensagem dizendo quem sou eu e mostrando os dados que vieram lá do ambiente onde eu estou autenticado, dizendo quais são os direitos que eu tenho. Então, esse é o tipo de autenticação que eu mencionei, né? Você pode... Deixa eu parar o compartilhamento. Você pode ter a informação, né? Quem é a pessoa, é o fulano, eu garanto que é o fulano, e fulano se autentica com algo que ele possui, que é o celular dele, né? A pessoa pode perder muitas coisas importantes da vida, mas quando perde o celular, leva alguns segundos para descobrir que perdeu, né? Verdade. Vai avisar que bloqueou o celular, então você tira o segundo risco. Senha, por exemplo, se alguém roubar sua senha ou descobrir sua senha, quanto tempo leva para você saber disso e denunciar? Às vezes, nunca. Né? Então, aí você começa a fechar as portas daquilo que se chama superfície de ataque.
Onde é que eu estou exposto? Né? Então, se você usa username e senha sem bloqueio de erro, olha, literalmente você está ferrado, porque os caras podem tentar milhares de vezes até que vai quebrar a sua senha. Se não tem limitação de qualquer lugar do mundo, qualquer um dos bilhões de habitantes com acesso à internet vai tentar acessar teu sistema. Aí você limita isso só para o Brasil. Aí você limita isso para 3 tentativas de senha. Aí você limita isso para usar com passwordless. Então você vai fechando a porta até que o custo-benefício se torne viável, né? E as pessoas não só gostem de usar, porque vamos combinar, é melhor você fazer isso que eu fiz agora de apertar o botãozinho do que ficar fazendo login em cada uma das aplicações quando você quer acessar eventualmente um ambiente que tem 3 ou 4 aplicações, né? Com certeza. É empresa hoje em dia que tem 4 aplicações, né? Tá mais para 40, né? Do que para 4. E cada vez mais no ambiente web. E um saco, né? Você fica loga aqui, loga lá, aí gera o post-it que o Wallace mencionou, tá? E aí gera a falha humana, abre o espaço para que o ser humano faça aquilo que o ser humano faz. Humanices, né? Anotar post-it, falar a senha para o outro, compartilhar, que tudo gera manchete de jornal se a sua empresa for grande o suficiente para tomar um tufo e aparecer no jornal, né? Então, a ideia do passwordless é garantir que você vai ter segurança, garantir que as pessoas vão querer usar isso, porque é melhor usar o mata-senha do que ficar digitando senha em 30 sites. As pessoas acham isso? Acham. Então é melhor fazer isso. É mais seguro e, eventualmente, você pode até oferir alguma receita com isso. Claro, se você for uma organização que possui, né, um grande número de pessoas, usuários cadastrados, e esses usuários, eventualmente, consintam ou tenham interesse em usar a base de autenticação que eles já têm, que é o mata-senha, em outros sites, para uma loja, para um clube, para algum outro tipo de relacionamento. Tá? Agora eu queria retornar para o Wallace, né, para ele dar uma filtrada de tudo isso aí com a experiência dele de banco de dados, DBA, né, que é onde ficam os dados. Né? Verdade. Com base no que você disse, Mauro, a gente consegue ver aí que a gestão com essa questão do password, ela fica bem melhor, né? A gestão no caso das senhas, né? Que no caso o próprio aplicativo lá ele vai fazer essa autenticação, né? E só esse fato de você também ter acesso a diversos locais, né? Seja rede social, seja qualquer outro tipo de aplicação, você utilizar um único método de autenticação é com certeza a maneira mais segura, né? A gente estava falando hoje cedo da questão aí do processo do vazamento de dados, e você citou uma palavra que é muito importante, eu guardei ela aqui, que foi a palavra prejuízo. Prejuízo para a empresa. A perda de dados é um prejuízo enorme para a empresa, seja qualquer tipo de perda de dados que ela tiver, seja ela criptografando dados, seja ela perdendo para poder o cara pedir resgate, no caso, em questão do ransomware, né, até inclusive. Conforme eu tinha dito no começo, é uma vida da empresa que tem ali. A empresa são as informações que contém nela. Então, se você perdeu uma vida inteira, você perde uma certa também credibilidade. Se você for um fornecedor de serviço, você perde uma certa credibilidade em cima daquilo ali, né? Então, essa questão aí que você tinha citado referente à parte das camadas, né? É bom a gente deixar claro que o trabalho em si é mitigar o risco, né? Mitigar o risco de possíveis acessos, porque você tinha citado aí esse processo de se você está vendo que uma pessoa está fazendo várias tentativas, você vai bloquear aquele acesso ali, você vai restringir mais ainda aquele universo ao ponto de que você se sinta confortável que aqueles locais específicos, aquela região ali, vai poder fazer o acesso à sua aplicação. E com essa questão aí do mata-senha, da questão do passwordless, você limita muito mais essa camada, você consegue deixar ela mais fechada, no sentido de que, cara, vai acessar aquele servidor, aquela aplicação, aquela rede social, quem o permitir. E essa questão da gerência ela é muito importante, porque você acaba que você além de você não esquecer a senha, né, você fica com aquela informação e você é avisado também quando alguém acessa. Isso é muito importante. O aviso em si é muito importante para você ter aquela possibilidade de você saber ou não se você vai liberar aquele acesso ou não. Então, isso, ler os sinais, ler os sinais. E às vezes eu falo muito, pessoal, os meus alunos vão falar, traduz para a vida real, gente. A internet
e as ferramentas de tecnologia, a gente não pode se deixar levar para que isso seja apenas virtual. Vamos traduzir para a vida real. Quem é que anda na rua? Quem atira a primeira pedra aí? Quem é que nunca andou numa cidade grande como Rio, São Paulo, Porto Alegre, né, que são as 3 que eu mais frequento, e não levou aquelas 50 pratas para o ladrão lá, porque os caras me assaltar, eu entrego esses 50 para ele aqui, ele não me dá um tiro. Eu vou preservar, como falou, a vida da empresa que é mais importante. Eu tenho que olhar os sinais. Cara, não vou andar com... Eu estou em Copa agora. Eu não vou desfilar na Copa 3 da manhã com uma Nikon no braço, com verdade. ouro. Porque não vai ser culpa minha eu ser roubado, claro, deveria haver segurança, deveria um monte de coisa. Agora, se você colocar teu sistema na internet aberto, baseado em username e senha, sim, eu concordo com todos, as pessoas não deveriam tentar quebrar teu ambiente, elas não deveriam tentar entrar no teu sistema, apagar tudo, sequestrar teus dados e te cobrar uma chantagem. São pessoas más. Verdade. É isso, né? Como é que a gente evita que as pessoas más? Então, um outro mito. Eu nunca vou sofrer tentativa se eu tiver uma boa segurança. Você vai sofrer tentativa de qualquer jeito. A questão é que você vai, como o Wallace falou, antever os sinais e não ser vulnerável a isso. Né? Você está num lugar de barra pesada, você fecha o vidro. Você se protege, você você precavia. Você toma alguns cuidados básicos, você não vai, né? Você diminui a tua área de exposição, você fecha a porta e tranca a porta da tua casa quando você chegou em casa, né? A pessoa prestou um serviço para você lá de encanador, você pega a chave dele de volta, ele não vai para a casa dele levando a chave da tua casa. As coisas não funcionam assim na nossa vida. Então, por que nos sistemas as pessoas acham normal ter um sistema na cara da internet baseado em username e senha, muitas vezes com usuários que compartilham a chave. Então, isso gera o que nós falamos, os ataques. E os ataques acontecem e acontecerão. O que vai acontecer, como é que você vai se proteger, né? Voltando para a vida real, é uma casa, você coloca lá um muro na sua casa, mas você tem que ter uma proteção adicional. É muito difícil você impedir que o vagabundo pule o muro da tua casa e venha para o teu quintal. Agora, se você tiver controles adicionais, tipo uma porta, ele não vai entrar na sua casa. Então, o ataque você vai sofrer. Agora, você não vai sofrer o prejuízo, né, como o Wallace falou do processo. E a diferença entre isso e o processo de sofrer um ataque é você estar preparado, é você antever que existem níveis de realidade. E muito importante, né? Avaliar o custo-benefício, né? Você tem que botar um controle que evite o prejuízo, mas que não custe mais do que o que você está protegendo. Parece óbvio isso, mas às vezes isso inviabiliza o projeto. Se quer uma proteção de um nível absurdo, às vezes fora da realidade brasileira, e você não consegue pagar. E aí, por não conseguir pagar, você não tem nada. E o nada é muito perigoso, você não consegue nem mitigar. Esse é um dos motivos que a gente tem parceria estratégica com a AMT, que é uma empresa nacional, é uma empresa nacional, e aí começa a atender. Tem até pergunta chegando aí, vamos lá. Eu vou encerrar um pouquinho meu blá, porque nós estamos entre vocês e o almoço, né? Então, gerar inimigos aqui, né? Gordinho tem que pensar nisso, né, Aurélio? Qual o custo de implementar um projeto passwordless? Eu vou dar uma resposta que eu não gosto, que é aquela depende. Depende de quê? Depende do número de usuários e do número de sistemas, tá? Tudo varia, né? Mas é bastante barato, tá? Tem um ticket mínimo, que basicamente é o mínimo para implantar, né? Mas, sei lá, dá para trabalhar com faixa de menos de R$10 por usuário por mês, aí, menos que um cafezinho, tá? Por exemplo. Tá? Menos que um ticket de ônibus por mês. Só um adendo referente a essa questão também você estava falando do processo da segurança, Mauro. Assim, é aquele processo que você vai analisando com base por isso que varia, né? Você tem que entender o ambiente, o processo, né? Para você aplicar aquelas várias camadas de segurança que vão dar aquela devida segurança ao ambiente, né? E conforme você falou também, o processo
sempre vai ter alguém tentando fazer um ataque, sempre vai ter alguém tentando fazer algum tipo de algo malicioso no seu ambiente. Porque parece que conforme a tecnologia vai evoluindo, as pessoas vão estudando mais para fazer mais coisas maliciosas. Isso acaba que vai crescendo de um lado e a segurança ela vai sendo incrementada do outro lado. E aí vai crescendo, vai crescendo. Então, assim, a gente não pode esperar que, poxa, eu sou uma empresa pequena, por exemplo, o pessoal nem sabe que eu existo, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Se você não tiver nenhum tipo de bloqueio, algum tipo de situação, algum tipo de forma que você consiga mitigar aquilo ali, que você, principalmente, se você consiga ser avisado que aquilo está acontecendo e você consiga ter uma proatividade em cima daquilo ali, você pode ter certeza que o teu dado está correndo perigo. Então, é sempre bom ter esse aviso. É isso aí. E se você aí entra um pouco também aquela análise do custo-benefício. Existem hoje os chamados frameworks, né, que são as normas e boas práticas de segurança. E boa parte deles já prevê isso. Né? Eu falo muito do CIS-8, que é um conjunto de... Ele começa com nível 1. O que é o nível 1? Para empresa pequena que não tem grande verba. Então, eles dão algumas coisas básicas. Faça isso, 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 isso. Porque se entende que você, sendo menor, você não vai ser alvo de um governo. Então, é muito de quem eu quero me proteger. Eu quero me proteger daquele hacker lá que vai querer entrar e levar a minha graninha, que é pouca. Então, ele não vai gastar muito tempo e dinheiro para me atacar. Mas um pouco que ele me tire é meu. Eu não quero que ele me ataque, pare com o meu negócio, destrua, bagunce a minha vida. Então, eu coloco um nível de proteção que ele não vai atacar. O nível de proteção para proteger o meu carro lá, o meu golzinho, né? É diferente da Mercedes conversível. Mas os dois vai ser um prejuízo se forem roubados. Né? Então, você põe a proteção de acordo. E as normas já ajudam nisso, que eu quis dizer. Você pega o CIS-1 e vai olhar para o teu nível de empresa. Esses aqui. Você é uma multinacional que trabalha com informações estratégicas, né, de desenvolvimento de arma. Cara, você precisa de um nível de proteção lá em cima, porque vai ter governo querendo te pegar. Vai ter, se você é o cara que trabalha numa instituição financeira que transmite milhões e milhões de dólares por cabo, por exemplo. Aí a proteção, nesse caso, ela vai ter que extrapolar a lógica, vai entrar na física e vai ter que ter uma juntão entre as duas. Por exemplo, eu trabalhei num projeto uma vez em que a gente implantou uma coisa chamada Durex Systems. O pessoal da RSA forneceu um produto para isso. Aquele do tokenzinho de... Era basicamente o seguinte: ele controlava uma aplicação financeira, que se o cara botasse uma arma na cabeça e dissesse, transfere aí essa grana para mim, ele colocava o código, fazia uma soma, um númerozinho no final do código ali, e fazia a operação. A operação ia acontecer, mas ia disparar um alarme que ele estava sob coação, e tudo começava a ser logado e começava a fechar o cerco, né, em torno do cara lá, para proteger a vida do sujeito, sob coação. Coação pode ser uma arma, chantagem, sei onde é que teu filho estuda, isso aí. Mas isso não vai acontecer para pegar o meu golzinho 1000 lá. Não, provavelmente não. Então, depende muito do nível de proteção que você quer colocar, mas os ataques vão acontecer e, eventualmente, se você é pequeno, acontece um ataque gratuito. O bandidinho lá, ele quer afiar as ferramentas ou fazem desafios entre eles e, olha... vai lá e bagunça o site ou a loja lá daquele pobre coitado lá. Os caras vão lá e bagunçam lá o pobre coitado para não ganhar nada, para mostrar para os amigos que fez e que consegue fazer. Tá? Então, esse tipo de hacker. E tem o hacker terno e gravata, que a gente não usa mais, graças a Deus, no Rio de Janeiro, né? País mas se usava ainda, que é o cara que busca o ataque mais bem sucedido, que prepara o ransomware, o que faz chantagem, né? É isso aí, mas o ataque vai acontecer sempre, né? Exato. De novo para a vida real, né? O bandidinho lá de oportunidade, né? Que vai pegar o bondezinho, vai me pegar, vai levar meu celular. Esse é um bandidinho de oportunidade. E tem a quadrilha, né? Que cava túnel para assaltar o banco. Os dois são bandidos e eu me protejo deles de maneiras diferentes. Mas é muito importante se inteirar um pouco com o assunto, então... deixando recomendação aqui, a norma ISO 27001, o CIS-8, são duas boas fontes para não ficar indo demais, né? Dá uma lidinha e eles dão esses níveis, né? Onde você está, faça isso. Aqui, faça mais isso.
Infelizmente, gente, essa é uma premissa que todo profissional de segurança conhece, né? O ataque vai acontecer de fato. Vai acontecer. Não tem como a gente, assim, ter uma previsibilidade 100%. Exato. Metáfora da vida, nós vamos ficar velhos, podemos ficar doentes, existem pessoas más, as pessoas más eventualmente querem fazer mal para a gente, às vezes gratuitamente, mas eu não fiz mal para ninguém. Pois é, sinto muito. Temos uma outra pergunta aqui do Bruno. Ele está perguntando, Maura, se essa solução da WeTrust é parte do Horácios ou se ela é independente. Ela permite muito boa contratar pergunta. somente O Horácios é o IAM, é o Gestão de Identidade, tá? O Single Sign-On é o nosso produto chamado Cloud Single Sign-On. É um produto à parte que faz a autenticação. Evidentemente, os dois estão integrados, né? Aquele usuário que eu mostrei ali, ele é criado pelo Horácios IAM, né? Eu provisiono lá. Por exemplo, eu posso provisionar com o Horácio. Agora é legal. Tecnologia vira mágica, né? O usuário é contratado, o IAM vai lá, cria uma conta no Active Directory, no Azure, cria uma conta no Google e cadastra ele no Single Sign-On. Ele faz um cadastro e ele vai poder fazer o login no Google sem nem sequer saber a senha do Google. Ele vai usar o dispositivo. Então, respondendo, sim, ele é independente, outro produto. Esse produto ele roda totalmente na nuvem, até em função de disponibilidade, redundância, 99999, porque esse é autenticação, né? Ele não é concessão de direito. Então, não tem essa possibilidade de contratar somente ela? Pode sim, pode. Inclusive, esse até em granularidade bem menor. Pode contratar poucos usuários, por exemplo. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Vocês falaram sobre mitigação de riscos e preparação para ataques e tudo mais, mas eu queria saber se existe o risco, mesmo usando passwords. Dizia o poeta, são muitos os perigos nessa vida, eu acho que é o Graciano Ramos, né? O risco não é zero, evidentemente, mas, de novo, são aquelas escolhas da vida. Você tem que voar para a Europa. Bom, você voa pela Aeroflot. A Aeroflot era considerada a pior. Não, tem umas piores. Não vou falar o nome de uma que existe, a Aeroflot. É muito ruim, mas é pior. Sei lá. Linhas Aéreas de Ugabuga, que é um país africano, centro-africano, né, que está lançando um novo voo que sai do Brasil, faz escala em Ugabuga, no centro da África, e depois vai a Paris. Tá? O avião dele é um avião de 1950, que foi banido de vários aeroportos, e o piloto, infelizmente, tem o hábito de pilotar bêbado. E você tem um outro voo de uma Air France, British, né? Os dois têm risco. Tá? Um deles é mais seguro que o carro de boi, que é o avião da British, por exemplo, né? A chance de um acidente é uma em... O da Linhas Aéreas de Ugabuga é mais ou menos 1 a cada 3. Né? Então, você nunca vai reduzir o risco a zero, você ataca a vulnerabilidade, né? Que eu costumo falar muito de risco, ameaça e vulnerabilidade. Então, eu tenho um exemplo bem prosaico. O Mauro vai atravessar a rua. Né? Eu posso me machucar, tropeçando, quebrando o nariz, ou posso ser atropelado por um ônibus. Né? Um é gravíssimo, o outro não tanto. Aí eu resolvo, vou colocar controles. Aí eu peço para colocar um sinal, ou uma sinaleira, tem um semáforo. Cada lugar do Brasil tem um nome. Aquelas luzinhas lá que piscam quando fica verde, o carro deveria parar. Deveria parar. Isso é uma política de segurança. Eu digo, motorista, pare quando ficar verde. Eu tento atravessar a rua, ele não para, me atropela. Eu morro com razão. Mas, ok. Segundo controle, você coloca uma cancela, tipo aquela que tem na Embaixada Americana, quem foi já visto, né? É um treco lá que vira, não tem como, um trator não passa aquilo ali. Então, ficou vermelho o sinal avisando motoristas, parem, e blang, sobe aquele troço enorme que se ele tentar parar, ele vai explodir todo. E eu atravesso a rua tranquilo. Então, eu mitiguei um risco, né? Atacando a vulnerabilidade, né? Se eu tropeçar e cair e quebrar o nariz, poxa, vamos mandar acolchoar a rua? Não. Esse risco eu assumo. O risco de ser atropelado por um ônibus eu vou colocar muito dinheiro para evitar.
Até porque pode ter criança passando. Agora, tropeçar e cair no chão, esse risco eu vou conviver. Então, o risco sempre vai existir, de algum engano e tal. Agora, aí é a parte da vida da empresa decidir até onde ela vai colocar recurso para reduzir o risco. Agora, a tua superfície diminui muito, né? Vamos analisar ao simples fato de alguém descobrir uma senha e poder usar em qualquer lugar do mundo, ao sujeito se apossar do teu celular e usar a tua biometria para abrir ele. Provavelmente você vai estar sob coação numa situação dessa. Aí já é outro caso. Já foi um sequestro físico. Né? Verdade. Deus nos livre, né, gente? Caramba, eu acho que esse é um tema que é importante para traduzir para as pessoas, né? Risco, ameaça, vulnerabilidade, né? Sim, com certeza. Exato. São muitas variáveis, né? Perfeito, Mauro, obrigada. Eu tenho mais uma outra pergunta, né? Eu recentemente tive um problema com o acesso às redes sociais, porque eu instalei um programinha de autenticação de multifator e meu filho desinstalou para mexer, para instalar algum jogo, e eu não consigo achar, eu não sei mais. E simplesmente a Meta não me deixa mais acessar o meu Facebook. Eu perdi o acesso, assim, eu acho que para sempre, mesmo eu tendo a senha. Eu não consigo, porque eu não tenho aquele programa e eu não sei qual é. Já instalei vários, não consegui pegar no histórico nem nada. Mas falando isso tudo para chegar, né, no ponto central aqui da pergunta, é que eu queria saber qual a relação que tem entre passwordless e essa autenticação de multifator. Tá. Desse por feliz, tá? Serve de consolo, você perdeu o acesso ao Meta. Tem gente que perdeu acesso a milhões de dólares em Bitcoin, porque perdeu a porcaria da senha. Quando é criptografado, quando se trata de criptografia, tipo usando chave pública e privada, ela hoje é na prática irreversível. Não tem como voltar a partir da outra. É a fatoração de um número primo enorme, é um dos problemas matemáticos a serem resolvidos, né? Que é o tipo de problema matemático que eu não sou matemático, mas eu não trabalharia para resolver, porque se eu resolver isso, qualquer governo do mundo me mata no momento seguinte para descobrir como é que eu fiz e ter o segredo com ele. Tá? Tem um filme sobre isso, Quebra de Sigilo, para quem quiser assistir, muito interessante. Acontece isso. Um matemático, um centro europeu lá, descobre o atalho da bola, que é o que o pessoal chama, né? Uma forma de pegar uma chave pública, ou chave pública, e a partir daí chegar à chave privada. Quer dizer, acabou qualquer certificado SSH, certificado digital, acabou tudo. Tá? Desabou que nem costela de carta. Ele fez isso, colocou num chip. Aí mataram o cara e sumiu o chip. Aí começa o filme. Então, para ver como é interessante o assunto. Né? Quebra de sigilo, ou Too Many Secrets, em inglês. E aí começa a relação, então, do passwordless. Né? O que é o multifator? Nada é sem senha, evidentemente. Você tem que se autenticar de alguma forma. Você tem que provar que você é você mesmo, tá? A autenticação forte, ela acontece quando você tem, no mínimo, 2 de 3 fatores. Algo que você sabe, algo que você é, algo que você possui, algo que você tem. Né? Então, de alguma forma, eu estou me autenticando, trocando credenciais, mas não estou usando a senha. A senha, como termo conhecido do mercado e das pessoas, como um conjunto de letras que você envia para o outro lado e alguém olha. Ah, essa é a senha. Isso, em tempos antigos, era feito por um ser humano. Depois passei a ser pelo computador, mas o processo é o mesmo. Ele pega lá o teste 1, 2, 3, compara para ver se eu tinha colocado o teste 1, 2, 3 na tabelinha lá do banco de dados lá. E se é isso, então tá, você pode entrar. Tá? Quais são os problemas disso? Primeiro, que hoje em dia você tem computadores que eles ficam fazendo combinação muito rápido. Então, ele vai chegar à tua senha, que parece para o ser humano, para o nosso primata aqui, né, muito difícil, mas para o computador é literalmente segundos. Então, primeiro problema, quebra de senha por força bruta. Segundo problema, quebra de senha por adivinhação, né? As pessoas usam placa do carro, o nome da mãe, o nome do pai. Tem uma história interessante, eu estou contando história hoje, mas na Segunda Guerra, os ingleses conseguiram lá, por modelos matemáticos, montar a máquina Enigma, que era a máquina de código alemã. Tá? E os alemães não acreditavam que eles quebravam, porque tem que ter o código, sem ter a chave, que seria a senha, né, diária, eles não conseguem quebrar. Aí eles descobriram que tinha um lugar lá na Noruega lá que mandava todo dia, às 6 da manhã, a previsão do tempo criptografada com essa máquina, né? E no final terminava com Heil Hitler.
E a chave que eles usavam era sempre aniversário do Hitler, aniversário do subido ao poder, 3 ou 4 senhas, números desse tipo. Porque o cara era um nazista fanático, ele terminava com Heil Hitler. Então eles sabiam, entre as várias códigos que podiam usar, testava esse, testava o aniversário do Hitler, testava... Deu. Terminou com Heil Hitler? Terminou. Então a mensagem está aberta. Então começaram a quebrar os códigos e sabiam os códigos com isso. Tá? Então, aí de novo o fator humano, né? Quando você vai para o passwordless, fechando tudo isso que eu falei, você se autentica, mas usa um mecanismo que, mesmo que alguém capture a informação que você mandou, ela não serve para nada. Então, usando aquele exemplo que eu dei do mata-senha, né, que eu peguei na mão aqui, o que circula? A aplicação, lá o site, manda para mim um desafio, um conjunto de caracteres. Eu criptografo aquilo usando a minha chave privada, que não sai daqui, e devolvo para ele. Ele pegando aquilo no meio não vai servir para nada. Ele não vai conseguir simular uma nova autenticação. Tá? Então, é isso aí. Se roubarem o celular, outra pergunta aqui. Bom, aí você tem que cancelar o teu... A recomendação básica, né? É cancelar o acesso baseado naquela interação mata-senha. Você vai em outro celular e cria outra, né? Claro, aquela passa a não existir mais. É tipicamente como uma revogação de certificado. Aquela comunicação não passará, mas não será aceita. Lembrando que, para acessar, você vai precisar de uma biometria. Então, o sujeito roubou o teu celular, mas ele vai precisar de biometria para ter acesso ao mata-senha. Né? Mas é isso, perdeu, tem que avisar rapidamente o site para bloquear e gerar um novo. Perfeito, Mauro. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Estamos nos minutos finais aqui. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração para deixar aqui para gente. Wallace, Mauro. Só agradecer a participação do webinar com o Mauro aqui. Muito agradecedor aqui o conhecimento passado. Foi ótimo. Obrigado, Wallace, por ter participado disso com a gente. Obrigado, Tuane, pela paciência comigo e ter organizado tudo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que nos aturou até agora. Bom almoço. Nós adoramos suas histórias, aprendemos muito com elas. É sempre muito didático. Muito obrigada. A gente que agradece. E o episódio de hoje ele foi gravado, gente. Então ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube para vocês reverem, compartilharem com a equipe de vocês, com a rede, que é um episódio super interessante para todo mundo ver, né? E o nosso último episódio vai ser no dia 6 de dezembro, para encerrar 2023 com chaves de ouro, né? E começar 2024 com foco total em segurança aí, que eu acho que todas as empresas têm que estar super focadas nisso, né? E é isso, continuem com a gente e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Paz e prosperidade. Vamos lá.